Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, bienvenue dans cette flash d'information chrétienne ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on va rapidement changer de langue. Aujourd'hui, je parlerai en portugais parce que j'ai des invités qui nous viennent directement de Angola et on va parler un peu de ce grand pays Angola, là où je suis origine. Olá, sejam bem-vindos neste espaço informativo aqui na televisão Caminho do Eterno, traduzindo em francês seria Chemin de l'Éternel. Recebemos aqui dois angolanos no estúdio da televisão Caminho do Eterno para falarmos um bocado deste grande país, Angola. Os dois angolanos estão de passagem aqui na Suíça, como de hábito. Temos sempre o privilégio de fazermos passar os angolanos que vêm visitar-nos aqui na cidade de La Chaux-de-Fonds. E conosco aqui nesta noite temos o engenheiro Pedro Manuel e o contabilista Miguel Eduardo. Estão aqui conosco no estúdio, vamos recebê-lo daqui a instante. Como acabei de falar no início deste flash informativo, recebemos dois angolanos aqui no estúdio do Caminho do Eterno. Temos conosco o engenheiro Pedro Manuel e contabilista Miguel Eduardo, que estão aqui conosco pela primeira vez na Suíça, não é isto? Boa noite. Boa noite, sim senhor. Sejam bem-vindos no estúdio Caminho do Eterno. Obrigado. Muito obrigado, sim senhor. O estúdio chama-se Chemin de l'Éternel. Para traduzir em português seria o Caminho do Eterno. Caminho do Eterno. Caminho do Eterno. Ok, eu acho que seria por agradecer ao estúdio por nos dar essa oportunidade de passarmos nessa televisão, não é? Exato. Logo pela primeira vez que a gente vem pela Suíça, eu acho que é de louvar, não é? É de louvar. Doutor. Claro, exatamente. Pois é, recebemos dois angolanos aqui no nosso estúdio. O objetivo é exatamente queremos falar de Angola, novidades de Angola. Estamos povos dos palopes angolanos aqui na Suíça, não tinha o hábito de fazer emissões em português, mas hoje tive esta graça de poder estar aqui com os angolanos, poder exercer, falar um bocadinho da minha língua, com todo prazer. Recebi-los aqui no estúdio para falarmos um pouco de Angola, falarmos da viagem, quais são os objetivos da vossa viagem de Luanda para a Suíça. Acho que não foi diretamente para a Suíça, para Portugal e depois para a Suíça. Exato. Qual é o objetivo da vossa viagem? Na verdade, nós estamos em Luanda, Portugal, Lisboa, neste caso. Lisboa, Zurique. Hoje estamos aqui na província de Neuchâtel, exatamente na cidade de La Chaux-de-Fonds, exato. E estamos a gostar. O engenheiro está a gozar algumas férias e depois também vai querer aproveitar de fazer uma formação. Coisa diferente que vou fazer, não de férias, mas aproveitar uma formação. Aguardamos esse evento que está ali, esse ar de coronavírus, e não algumas portas fechadas. Então, até exatamente próxima semana, dia 17, 18, se porventura o ar todo passar, vamos aproveitar. Caso contrário, estaremos aqui à próxima oportunidade, quando as portas estiverem abertas. Exato. Então, nesta época, vocês, o facto de terem decidido vir para a Europa, não tinham já não ouviram esse coronavírus, não tiveram medo de vir para a Europa nessa altura em que o vírus está quase em toda a parte da Europa? Não tiveram medo de decidirem ir para a Europa? A princípio não. Se aqui, vamos considerar que nós saímos de Angola para Portugal. Portugal tem pessoas. Se essas pessoas estão lá, conseguem estar ali, por que é que nós temos que ter medo? Se porventura nós conseguimos, tivermos a oportunidade de ter o coronavírus, vamos apanhar. Mas acredito que não, está tudo bem, está tudo calmo. As pessoas hoje também estão a exagerar demais. Por exemplo, nós estávamos em Lisboa, logo que nós chegamos em Lisboa, o clima está calmo. Não vimos aquela cena de máscara, não vimos gente de máscara, no aeroporto está tudo calmo, toda a pessoa está tudo à vontade, as pessoas estão a dar vontade. É só mesmo as recomendações, lavar a mão, desinfetar, enfim. É só acatar todas as recomendações. As recomendações todas nas televisões, agora que vão a pensar em fechar algumas lojas, né? Para evitar os conglomerados, porque segundo dizem, a propagação em massa é quando há conglomerados, quando há mais de
mais gente, próxima. Então, essa é a única coisa que a gente evita. Vamos tentar saber do engenheiro e do contabilista a diferença, ver que é a primeira vez aqui na Suíça. E eu acho que Portugal já estiveram a oportunidade de lá estar várias vezes, sim, mas é a primeira vez aqui na Suíça. Qual é a diferença entre Luanda, Portugal, Suíça? Qual é a diferença que vocês viram? Pronto. Luanda, Portugal, lógico que há diferença. Há mesmo diferença. E diria a mesma coisa Lisboa, Zurique. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Zurique é uma cidade espetacular. Não quer dizer que Portugal não é bom, não é? Portugal também é bom, andamos naquilo, vimos naquilo, come-se bem, mas só que Zurique é uma coisa diferente. Não, mas organizada. Eu também não ia dizer outra coisa, não é? Luanda, Lisboa, há diferença. A diferença não tem como, porque estamos a falar de um país de África e estamos a falar de outra cidade exatamente de Europa, não é? Que já está exatamente na comunidade europeia. Pode não estar nos países top ou nas cidades top da Europa, mas está mesmo em cima. Então diria-se também da mesma coisa. Lisboa, Zurique, não há comparação. Não tem nada a ver. De aeroporto, a vida, meios de transporte, a organização, a limpeza, a coisa é diferente. A coisa é diferente. Eu estava a brincar com o engenheiro, eu lhe disse: olha, engenheiro, você tem a oportunidade hoje de ser conduzido, ter um motorista aqui angolano. Eu a conduzir não aceitava. Há uma grande diferença. Muita sinalização. As pessoas obedecem de que maneira a sinalização? Exatamente. Não há alguém de controlar, mas quando você chega, a pessoa obedece, a passadeira obedece, tudo tem uma obediência. Então, isso faz de Zurique exatamente uma grande cidade. Por isso está mesmo também no top das melhores cidades do mundo. E quando se fala daqui, a coisa não muda, até aqui a província a coisa não muda. E a ver-se a organização é diferente. Então, aquilo são raízes que vão até ali no fundo. Exato. Então, quando a gente vê esse passo de desenvolvimento nos outros países, a gente também pensa no nosso país. Sim, senhor. Não é? Se a gente pudesse atingir esta meta, é questão de não tempo. É questão de tempo. Eu ainda tenho fé que Angola pode não se tornar como Zurique, né? Mas poderá vir dar passos melhor. Exato. Okay? Pode não ser igual a Zurique, igual a Portugal, mas eu acredito que vamos ter coisas melhores também. Quer dizer, falar de desenvolvimento e crescimento são duas coisas, então o que a gente quer é termos ainda um crescimento econômico. Exato. Que a nossa economia esteja estabilizada, que é o mais precisamos em Angola. Falando do crescimento econômico, vamos tentar também falar de Angola, porque o objetivo mesmo da vossa presença aqui no estúdio é dar-nos novidades de Angola. Assim, é Angola que a gente quer saber agora. Como é que está o nosso país, Angola, neste momento? Bom, em consequência da nossa conversa anterior, o tempo que deixaram Angola, que já passam 25, 30 anos, claro que há uma diferença. Sente-se o crescimento, porque nós já estamos a falar do crescimento econômico, aparecimento de novos elementos dentro do mercado. Hoje em dia estamos a falar das centralidades, estamos a falar da expansão das cidades. Isso não está só em Luanda, porque todas as províncias hoje em dia o governo conseguiu de criar centralidades. Então é um dos pontos que um dia, quando voltardes lá, vão ver que é a primeira coisa de diferença. São coisas que vocês não deixaram ficar. Não. Anteriormente aquilo estava tudo em carteira. Anteriormente os jovens não pensavam em ter uma casa própria, né? Mas hoje em dia, com esse projeto que o governo implementou das dessas centralidades, os jovens já conseguem ter o sonho de ter uma própria casa. Tudo bem que não são todos que têm essas oportunidades, mas as pessoas que não conseguiram ter as casas na centralidade, acredito que vão ter essa oportunidade, porque o governo continua a apostar nesse campo aqui. Para ter uma casa própria, está a ser difícil em Luanda, em Angola? Não diria assim tão difícil, não é? Pronto, a princípio o nível de desemprego é maior. Lógico que o governo também não vai dar casa de alguém que está desempregado. Como é que ele vai conseguir pagar essa casa? Então, isso aqui é um dos fatores que faz com que muitos jovens não vão conseguir aderir a isso. Mas eu acredito que quando houver maior emprego,
Eu acho que também as pessoas vão ter mais facilidade. Dado de poder. Exato. É mesmo isso. A cultura também vai ser maior. Pois é. Então, em Angola, consegue-se viver com um salário mínimo? A gente ouve falar muito que tem a parte do desenvolvimento, mas a crise econômica continua ainda a persistir em Angola. Então a questão mesmo é saber se com um salário mínimo consegue-se viver em Angola. Bom, o que existe é o salário mínimo considerado em Angola, conforme estabelecido, mesmo mínimo. A gente chama aquilo como valor mísero. Então, as pessoas vivem, mas não vivem exatamente desse salário mínimo. Tem outra coisa a fazer, não é? Outros biscatos, como se diz na nossa linguagem. A gente faz daquilo um rendimento, porque o rendimento é exatamente pegarmos o salário que você tem e outros dinheiros que vêm de outras coisas que você pode estar ali a fazer, talvez vem de alguma coisa de lado, está ali. Então, isto é que faz das pessoas conseguirem de viver. Mas há quem tem que não é o salário mínimo com que se pode viver, não é? Porque estamos a ver exatamente a paridade de poder de compra que não corresponde hoje em dia com o que a gente ganha. Exato. Então é uma coisa um pouquinho difícil. Porque hoje em dia mesmo com o salário que se paga em Angola, não são muitas empresas que pagam assim tão bem, né? Hoje em dia não tem uma empresa em Angola que paga 30 mil kwanzas, 70 mil kwanzas. Exato. E hoje em dia, quando estivermos a falar, por exemplo, dos bens alimentares, em Angola mesmo é um caso. É um caso. Okay. É mesmo difícil. É mesmo difícil. Pois é. A meter o pão na mesa não dá nada a ser fácil. Ok. Mas isto seria um bocadinho paradoxo daquilo que a gente ouve falar de Angola, principalmente quando falamos de muitos portugueses hoje consideram Angola como sendo a Suíça da África, no sentido que a Suíça é um dos países europeus onde o salário é maior, onde muitos migram para a Suíça, os europeus, para poderem ter uma melhor vida, um melhor salário. Mas é a mesma coisa que a gente ouve falar os portugueses que vão para Angola, dizendo que Angola se paga melhor que em Portugal e que Angola é considerada como a Suíça da África. E seria um bocadinho um paradoxo para naquilo que você acabou de falar. Agora, colocar o pão na mesa fica difícil. Como é que alguns consideram ainda? Na verdade, estamos a falar da situação atual. Angola já esteve bem. Este discurso de alguns portugueses que imigram aqui para a Suíça, que na verdade tiveram boa vida também em Angola, foi aquele tempo muito antes de 2013, 2014, em que Angola esteve mesmo bem. Porque a própria paridade do câmbio afetou muito. Na altura estávamos a falar de um câmbio de 9, estamos a falar de $1 equivaler a 9 kwanzas. Hoje estamos a falar de $1 equivaler a 51, 52 kwanzas. Estamos a falar de um valor vezes 5, vezes 5,5. Então, quem ganhava 500 mil na altura, ganhava uma coisa como $5.000. Quem ganha 500 mil hoje está a ganhar uma coisa como $900, ou 900 e pouco. Vê o diferencial de dividir por 5. Então, você vê, aquele tempo muito expatriado estava ali. Nós estamos a falar sobre os portugueses. Angola recebeu muitos malianos, muito guineense, muito nigeriano, muito camaronês. Inclusive muitos americanos foram lá trabalhar, os próprios franceses foram lá trabalhar. Então recebiam fortunas. Então a razão pela qual consideraram Angola como sendo um bom centro, como se fosse a Suíça de África. Exatamente. Um dos países que estava atrás, talvez, de Nigéria e África do Sul. Contamos mais até com a África do Sul, quando se fala de África abaixo do Saara. Mais ou menos por ali. Vamos falar um bocadinho da culinária angolana aqui na Suíça. Eu remarquei uma coisa que na altura que a gente estava na mesa, vocês perguntaram, vocês também têm aqui tudo isto? Vocês têm aqui Zeca também aqui? Vocês têm... Eu acho que em Portugal, se calhar a culinária angolana não é assim... Não, existe. Existe também? Existem locais próprios. E for localizar onde é que é esta culinária angolana? Olha, nós infelizmente não conseguimos localizar este sítio. Que andamos muito pouco em Portugal. Dessa vez, sim, senhor. Andamos muito pouco em Portugal. Só que aqui já não foi preciso andar, né? Porque a família... A família já está aqui, já preparou. Era só gritar que... E aquilo já chegava. As pessoas preocuparam-se em buscar as coisas. Mas ficaram um bocadinho admirados de ver que a culinária angolana a gente ainda encontra aqui na Suíça.
E é de admirar. bem feito. Bem feito. E de admirar, por acaso. É de admirar, por acaso. E ver o cabrité. E de admirar, por acaso. É de admirar. Pois é. Foi bom. Pois é, lá estamos a partilhar esta conversa com os dois angolanos que acabaram de chegar da Suíça. Trata-se do engenheiro Pedro Manuel e o contabilista Miguel Eduardo. Nesta noite aqui, neste espaço informativo, na televisão Caminho do Eterno. Então, mais uma conversa. Queríamos saber qual seria a vossa atitude perante o angolano que está a assistir neste momento. Sim. Que está a pensar, volto ou não volto, fico na Suíça ou não fico, volto em Angola, está ainda decisivo nesta decisão. E vocês aqui, angolanos que vivem lá, qual seria a vossa posição? Qual seria o vosso conselho a dar neste angolano que está a assistir neste momento? Todos. No meu ponto de vista, eu diria o seguinte: ele, para sair de Angola para vir aqui, acho que ele teve um objetivo. Ok. Se ele ainda não alcançou o objetivo, ele tem que ver se ele ainda consegue ver uma luz verde acender lá ao fundo. Porque eu acho que na vida, quanto jovens, devemos ser dinâmicos. Vendo essa perspectiva, se nessa aqui não dá, tenta mudar para outra. Mas se pensar voltar para Angola, temos que pensar primeiro o que é que eu estava a fazer em Angola. O porquê que eu em Angola não consegui me dar bem. Eu vim à procura de novas oportunidades aqui. Eu acho que você que já veio à procura de novas oportunidades aqui, pensa mais em informação. Pensa mais em informação que, em Angola eu acredito que vai haver novas oportunidades. Quem sabe? Quem sabe? E para você? Eu acho que a minha visão Eduardo também cairia mais um pouquinho antagônico, um pouquinho contrária, não é? Eu numa primeira fase não aconselharia de voltar. Ok. Só se formar. E estamos a falar de duas realidades. Estamos a falar de quem está a experimentar a vida numa das cidades e num dos países cimeiros do mundo. Então, desistir, eu poderia dizer que é dos fracos. O engenheiro disse bem, quando veio aqui, teve um objetivo. No entanto, tem que bater e bater até que conseguir. Porque de jeito que ele acha que tem que se esforçar, é porque ele tem exemplo de alguém em frente que esforçou e conseguiu. Eu aconselho que persistam, porque se a fonte do outro lado está fechada, porque há muita gente, já para ser sincero, há muita gente que vem experimentando a vida aqui, é porque do outro lado não está mesmo a fazer nada. Então é uma grande outra situação. coisa até, como se não bastasse que quando estivemos a falar aí, por exemplo, dos bens alimentares em Angola, isso está mesmo mal, porque nós temos muitos angolanos a trabalhar em Angola e a viverem no exterior. Trabalhar em Angola, viverem no exterior, mas quando se fala do exterior, fala-se da Europa? Da Europa, sim senhor. Há quem estava a trabalhar Mas em Angola, vive em Lisboa. Trabalha em Angola, vive em Lisboa? Sim. Porque a vida em Angola, em Lisboa é mais... Não, o contrato de trabalho que ele tem em Angola está Ele facilita primeiro. Facilita. A primeira coisa é que o contrato de trabalho que ele tem em Angola ele facilita. Por exemplo, há angolanos que estão nas petrolíferas. Tem 28 dias que eles ficam lá nas petrolíferas e tem 21 dias para ficar em casa. Desses 21 dias, essa pessoa consegue vir para Portugal. Porque, Com o segundo salário eles, que ele ganha em Angola, consegue pagar todas as despesas em Portugal? Consegue. Eles dizem que, primeiro, o nível de, o custo de vida Em Portugal é mais baixo que é mais baixo que em Angola. Isso a gente já ouviu falar. Temos muitos angolanos. Quer dizer, eu digo sempre, depende das expectativas, não é? Porque pensa muito nos filhos. Acha que a formação da Europa é mesmo formação da Europa. Eu digo sempre, não vamos nada comparar. A formação da Europa é mesmo formação da Europa. Não interessa que país baixo da Europa que está. Não interessa. Não, mas Portugal tem na cauda. Porque Espanha está na cauda. Porque a Grécia não sei o que. Não. Formação da Europa é sempre formação da Europa. Então, se ele acha que aqui as crianças se formam melhor, não tem como. Não tem que insistir. E temos muita gente nisso. Ok. Estamos a ouvir, esta é a primeira vez que a gente ouve que angolanos que vivem em Portugal, mas trabalham em Angola. Seria ao contrário, há muitos que vivem em Angola e trabalham em Portugal. Ao menos que o salário de Angola pode pagar as despesas de Portugal. Pode, já é bom. Já é muito bom. Já é muito bom.
Pois é, muito obrigado, engenheiro Pedro Manuel, muito obrigado, contabilista Miguel Eduardo, por vossa presença aqui neste espaço informativo no Caminho do Eterno, dar-nos novidade do nosso país, Angola, que lá deixamos muito tempo, e eu acho que através desta informação, muitos angolanos se calhar já estão a pensar mesmo em regressar, mesmo em visita em Angola, ver também mais infraestruturas que mudaram o aspecto da Angola de ontem, que Angola de hoje, não é? E eles nunca podem perder essa vontade de ir para Angola, porque ele antes de estar aqui esteve lá, né? Mas voltando para lá é sempre uma contribuição, não é? Ele vai chegar lá e vai querer contribuir para alguma coisa. Pode não ser para ficar, não é? Sim, senhor. E eu digo mais, né? Do ponto de vista econômico, quando ele vai lá vai consumir. Quando se consome, aumenta-se o crescimento econômico. Então, não tem como. Vai lá deixar um pouco de dinheiro que tem. Ok. Com as palavras do Miguel Eduardo, contabilista, terminamos nosso espaço informativo aqui no Caminho do Eterno. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Esperamos que falamos com nossos irmãos angolanos. Exatamente. No meio desta via, né? Espero que quando voltarem em Angola deem novidade que na Suíça, na cidade de La Chaux-de-Fonds, tem uma televisão e uma angolana que está a dirigir, não é? Isso vai chegar. Obrigado. A próxima vez queremos mais angolanos aqui no estúdio para falarmos de Angola, do nosso grande país. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Ótimo. Obrigada.